Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Conexão Social, o nosso espaço de conversas transformadoras aqui na Record News. Hoje vamos falar sobre um tema que ainda é cercado de silêncio, desinformação e até mesmo vergonha: a menopausa. Quantas mulheres se sentem confusas, sozinhas ou até mesmo invisíveis nesse período de mudanças tão profundas no corpo e na alma? Mas a boa notícia é que um movimento inédito está nascendo no Brasil para mudar essa realidade. É o MyPausa, liderado por uma médica que tem se dedicado com paixão, ciência e coragem à saúde da mulher madura. Ela está à frente de pesquisas, formações e agora desse grande projeto nacional que propõe uma verdadeira reforma no cuidado com a menopausa. Quem está aqui conosco hoje é a doutora Fabiane Berta, ginecologista e obstetra, especialista em medicina fetal e pós-graduada em áreas como endocrinologia, neurociência e bioquímica. E hoje ela está aqui para compartilhar conosco esse conhecimento e te ajudar a passar por essa fase com as orientações certas. Quero dar as boas-vindas, seja muito bem-vinda, doutora. Que honra te receber para a gente falar de um tema tão necessário e tão importante. Primeiro agradecer a oportunidade, que é uma delícia estar aqui e ver a possibilidade de informar tantas mulheres sobre esse tema tão importante na nossa realidade hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. A gente é que agradece e eu gostaria que você iniciasse se apresentando para as pessoas de casa. Eu falei um pouco aqui da sua trajetória, mas eu sei que você vai poder dizer muito mais, inclusive por que escolheu dedicar, a sua profissão nessa missão tão importante. Hoje eu tenho mais o olhar para a ginecologia endócrino, mais voltada para a neuroendócrino. Então hoje eu tenho esse olhar da ginecologia na integralidade da saúde feminina, na maturidade, são as pesquisas. E foi por esse motivo de olhar para tantos dados que ainda são invisíveis, silenciados e que precisam ter um olhar de fato de uma reforma dessa assistência e também de uma reforma que a gente possa dar opções para essas mulheres terem as ferramentas adequadas, surge-se o MyPausa. E esse movimento, como a gente estava falando, é um movimento que é transformador. Sim. Você vai falar dele daqui a pouco, mas a gente quer iniciar te perguntando o que exatamente é a menopausa e por que ela acontece de forma precoce. É uma pergunta muito interessante, porque a menopausa, por muitos anos, ela foi vista como apenas a parada da menstruação por um ano, acompanhada de sintomas muito comuns, como os fogachos, o ressecamento íntimo, às vezes a insônia. Era muito pautada só por esses princípios, pouco se falava. Mas atualmente a gente vem olhando que a menopausa ela já começa um pouquinho antes, a partir dos seus 40 anos, e ela tem fases até chegar realmente à parada total da menstruação. E essas fases são muito interessantes da gente olhar, porque a gente se confunde muito no nosso dia a dia. Então, aquela fase dos 40 aos 45 anos, a gente nunca vai parar para pensar que a menopausa pode estar ali batendo na nossa porta. A gente acha que é os filhos, ou é a entrega para o trabalho, ou é o conjunto do social, do familiar, de um todo, de um ecossistema. A gente nunca lembra que a menopausa existe. E aí chega os seus 45 mais, você fala, opa, meu corpo mudou, a textura do meu cabelo está diferente, a composição corporal está diferente, o meu cérebro já não está rodando da mesma forma, da performance. Ninguém fala que pode ser a menopausa. E aí quando surgem os sintomas mais comuns que se fala. Então o que é a menopausa hoje? Não é só a parada da menstruação por um ano. Isso já é um efeito, né? É o caminhar, principalmente a partir dos 45 anos, que a gente começa a entender, peraí, acho que o cérebro precisa de um suporte melhor, eu acho que o corpo precisa de um ajuste fino na alimentação, ou talvez trazer atividades que possam compor com esse momento e ir ajustando de acordo com as fases, não só olhar, eu parei a menstruação, agora é minha menopausa. Não, agora ela começa uma outra fase, que aí a gente tem que intervir um pouco mais, porque nada foi feito precocemente, porque a gente não tinha essa informação. E falando sobre isso, eu queria que você falasse um pouco das causas. São mais de 70 sintomas. Meu Deus. Mais de 70 sintomas. Então, não é só o fogacho, porque fogacho 70% das mulheres vão sentir, nem todas. Não é só o ressecamento íntimo, a perda do apetite sexual, mas vem acompanhado de insônia, irritabilidade, intolerâncias,
Então a gente está intolerante no nosso dia a dia. Então, de repente, o filho falou alguma coisa e eu falo, nossa mãe, mas você está irritada esses tempos, né? Você está diferente. Ou você está com os esquecimentos que podem ser o brain fog ou a névoa mental. Onde foi que eu guardei aquilo mesmo? Lê alguma coisa e fala, nossa, isso aqui não está fixando. Onde foi que eu deixei meu óculos mesmo? E a gente começa. E o mais interessante que é um sinal muito clássico e muito genuíno do nosso feminino é, será que eu tô louca? Mas esses sinais tem mulheres que sentem a garganta seca, olhos ressecados, muda toda uma composição. E aí você fala, meu Deus, tudo isso é da menopausa? Tem a base ali. Por isso que é tão importante a gente começar a falar sobre isso, abrir esse espaço, porque a gente pode, talvez, precocemente começar a tratar de uma forma saudável, que seja com vitaminas, que seja com oligoelementos, atividade física, quem sabe entra numa menopausa mais leve para avançar na terapia hormonal. Então a gente tem que entender que antes da menopausa mesmo, propriamente dita, que é entre seus 48 e 52 anos, pela média do Brasil, que realmente a menstruação não vem mais, e aí a gente começa a enfrentar outra fase da mulher. 5 a 6 anos antes dessa data, por isso que os 45 mais é tão importante, o corpo já começa a ter uma mudança. A gente já começa a aumentar a produção de gordura corporal. E é uma transição da própria menopausa. Então a gente começa a ter, a gente chama de ginecoide, é um acúmulo de gordura mais na região da coxa, do quadril, na circunferência abdominal, porque é fisiológica da mulher. E esse aumento da mudança do corpo, esse aumento de composição de gordura já aumenta também as chances do quê? Do sobrepeso e da obesidade. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar é a alimentação. Conforme a gente vai avançando nas fases, a gente vai ter que aumentar um pouquinho do suporte proteico e diminuir, obviamente, o carboidrato. A gente vai ter que fazer esses finos ajustes para que a gente possa acompanhar essa mudança do corpo de uma forma saudável. Então, entrar nessa parte da atividade física também, trazer alguma coisa que é leve. Poxa, doutora, eu não gosto de ir na academia. Tudo bem, você pode tentar um beach tênis, você pode tentar uma natação, estou chutando, você pode tentar alguma coisa que possa mexer esse esqueleto para queimar um pouco dessa caloria que está armazenada ali. E também é uma forma de acalmar a ansiedade, dormir melhor, tem muitos benefícios. Começar uma suplementação de vitaminas. Tem tantos oligoelementos nutracêuticos super modernos que estão chegando para a gente agora, que compõem com esse cenário da transição da mulher. Então a gente tem nutracêuticos super modernos, a gente tem que trabalhar os fitos de uma forma tão interessante, aumentando a expressão do estrogênio de uma forma bacana, aumentando a longevidade ovariana, melhorando todo o ajuste fino dos hormônios, tanto a testosterona quanto o estrogênio na mulher, são naturais. Eu queria que você falasse um pouco da saúde mental, né? O quanto que isso afeta a nossa parte emocional e mental. É um ponto muito delicado e de extrema importância, a saúde mental na maturidade feminina. São tantas jornadas, é a jornada da maternidade, é a jornada do casamento, é a jornada do trabalho, é a jornada com ela mesma, é a jornada da sexualidade, você vai abrindo jornadas e isso acaba sendo exaustivo, chega uma hora que é cansativo, é exaustivo, você fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? E aí a menopausa ela chega sem avisar. E a menopausa, ela não é um tabu, ela só representa a não reprodução. Olha, a partir de agora você não tem mais a possibilidade de engravidar, mas você precisa seguir a sua vida com a tecnologia, as inovações, a ciência está ofertando. Então é mexer principalmente no mindset. Olha, peraí, não é o fim da linha. Eu já entendi que tem algumas inovações e é só o ovário falando, me aposentei para engravidar, mas eu tenho uma metade da vida ainda para viver. Se pensar aqui pelos dados, no nosso IBGE nós seremos o país de centenários, a quarta, quinta nação de centenários até 2050. Olha só. Então a gente tem uma metade da vida ainda. Significa que os brasileiros estão se cuidando. Né? Exato, e a gente está avançando aí nessa escala na jornada da vida. Mas é interessante porque nós somos um país de 60% de mães solo. E desses 60%, 90% são negras, das quais sofrem muito mais os sintomas da menopausa. E a saúde mental, ela está envolvida nisso. Ela está envolvida na ansiedade, nós somos o país de ansiosos. Nós recebemos agora uma outra notificação não boa, que a depressão está se tornando também um dos nossos maiores desafios no Brasil. Puxa vida. E a gente tem um outro desafio que é o Alzheimer. Então, pelo IBGE, até 2050, um membro da família brasileira
pode iniciar com demência, a mais comum é o Alzheimer, e nós somos mais da metade da população feminina do país onde é mais comum o Alzheimer acontecer. Então, olha os desafios que a gente tem. E envolve as jornadas. Então, o estresse no trabalho, o estresse em casa, essas dissociações de relações interconjugais ou interpessoais com os filhos ou com as amizades, é muito interessante. Só que não é o fim da linha. A gente está olhando os pontos negativos. Mas e se a gente fizesse um ajuste fino desse cérebro? E se de repente a gente nutrisse ele para que ele pudesse enfrentar esses desafios de uma forma melhor? Então tem seu contraponto. Mas a saúde mental, ela é um desafio, porque vai mudar o mindset da mulher, nosso, para que a gente entenda que não é o fim da linha, é apenas o início de uma nova jornada, e que a gente precisa ponderar e entender o que o nosso corpo está falando para que a gente possa avançar nas nossas expectativas. E aí a gente vai montando esse ecossistema, mas é um desafio. E a reposição hormonal, que é, vamos dizer assim, que é a sofisticação, eu diria, né? A cereja do bolo, quando a gente fala em tratar a menopausa, eu queria que você falasse um pouco dela, porque tem muitos mitos, né? E realmente tem pessoas que não têm a indicação, mas a gente ainda é um país que tem muito medo, e quando eu falo isso, eu estou falando até dos próprios médicos. Então, você que é uma pesquisadora e que é mestre nisso, eu acho que você pode aqui nessa tarde esclarecer, porque isso vai também salvar vidas. Eu acho que esse é o ponto maior dessa conversa de hoje, porque a informação ela precisa ser coerente, passada da melhor forma possível. Então, a gente construindo aqui uma linha de raciocínio para todos entenderem. A terapia hormonal ela começou na década de 40. Em 1940 se começou o uso do estrogênio nas mulheres, já sabendo dos benefícios da proteção cardiovascular. E lá a expectativa de vida era até 60 anos. Então, imagina o ecossistema que nós estávamos. Entre guerras, Marilyn Monroe tornando um símbolo desse feminino mais disruptivo. A gente não tinha CPF para ser inserida na sociedade, era o CPF do marido. Então aqui as mulheres começaram a ser vistas pela terapia hormonal estrogênica. E muito tempo se passou usando o estrogênio com esse benefício. E pela lógica, depois de um tempo, se precisou associar a progesterona para fazer um contraponto, principalmente em mulheres que tinham útero, para não ficar com aquele sangramento disfuncional e evitar alguma doença ali do endométrio. Por muitos anos, mais de 60 anos se usou essas combinações em prol da saúde da mulher. E olha a construção que a gente veio nessa jornada, até ser inserida na sociedade. E aí um belo dia se faz, ou vamos fazer um estudo, óbvio, que chamou o famoso estudo WHI. WHI envolveu mais de 10 mil mulheres, mulheres que tinham várias faixas etárias, e se associou dois tipos de hormônios, que são muito sintéticos na qualidade, para essa reposição, um tipo de estrogênio e um tipo de progesterona sintético. E foi começando a desenvolver esse estudo que era assim, nossa, já estamos tanto tempo usando, a gente já só vai agora oficializar que deu certo. Só que teve um equívoco no meio do caminho. Quando a gente trabalha com pesquisa, a gente tem dois tipos de relação. O risco relativo e o risco absoluto. O que é o relativo? Pode acontecer, o topo do funil. A gente vai colocando ali e vai triando, sabe? Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Mas não é verídico, não é oficial, é só assim, o que pode acontecer. Aí a gente tria para o risco absoluto. Esse aqui é certeza, todos os dados estatísticos baterem, então aqui a gente tem que trabalhar. Então, só para vocês entenderem que isso é muito importante. A cada 10 mil mulheres, 4 tinham câncer de mama naquela época, aleatoriamente, seja por fator genético, alimentar, entre outras coisas. Com a pesquisa já em andamento no uso desse tipo de hormônio, que é o que a gente não usa mais, a cada 10 mil mulheres, 6 a 8 desenvolveram câncer de mama. Num risco absoluto, 0,3, ou seja, não mudou em nada. O hormônio, de certa forma, era mais benéfico do que maléfico, não tinha mudança de mortalidade. Porém, no risco relativo, deu 26%. E aí, trouxe à mídia os 26%, não a verdade. Então foram, 26% de terapia hormonal dá câncer de mama. Só que a gente, como cientista, mas é o risco absoluto, não dá dando isso, ele é nulo, para nós é nulo. É menos do que até uma porcentagem da pandemia. E aí são 22 anos que foi uma retirada de autonomia de escolha da mulher sobre a ótica da sua própria maturidade e perspectiva de vida.
nós somos hormonal dependentes. Nós gestamos. Nossa puberdade é diferente da masculina. Nossa menopausa nem se compara com a andropausa. Então nós temos essa dependência, nós somos diferentes. Então a gente precisa recuperar de uma forma natural, de uma forma biológica, nas combinações certas, mas a terapia hormonal é para todas. Esse é um assunto extremamente importante, que a gente vai continuar falando dele, mas agora a gente vai chamar a nossa pausa aqui também, né, no nosso programa. Esse é o momento do nosso intervalo, mas não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Muito bem, estamos de volta, e se você chegou agora, esse é o Conexão Social, e essa é a doutora Fabiane Berta. Nós estamos falando aqui sobre menopausa e a saúde da mulher de forma geral, e você é muito bem-vindo, inclusive para a gente continuar falando ainda sobre os efeitos da reposição hormonal. E eu queria que você falasse um pouquinho da diferença das mulheres, porque a gente tem especificações, inclusive, por exemplo, nessa grande descoberta onde a mulher chega no momento que ela descobre que ela é uma neurodivergente. A gente está falando aqui de autismo e de outras consequências. Eu queria que você falasse essas diferenças, doutora. É uma abordagem muito interessante, porque a gente já vai começar agora a desmistificar o que é a menopausa nas suas caixinhas. Então a gente tem a menopausa de São Paulo, ela é diferente da menopausa de quem está no norte, no nordeste, também diferente de quem está no centro-oeste e no sul, pela cultura, pela etnia, pela alimentação, então já é diferente nas suas regionalidades e nas suas mulheridades. Agora, quando a gente tem mulheridades, tem as suas particularidades, que é o cérebro. E a neurodivergência, só para quem não tem esse entendimento, a neurodivergência é um distúrbio psíquico, endócrino, metabólico, que leva o cérebro a ter outros comportamentos, que pode ser um autismo em vários graus, pode ser um déficit de atenção e hiperatividade, pode ser várias outras doenças ali dentro desse nome da neurodivergência. E é muito interessante porque o hormônio é o comportamento humano. Então, olha que interessante, a mulher ela é muito embebida na ocitocina. Então, por isso que nós somos mais amáveis, mais conectivas, mais do emocional em relação ao homem, que tem a ocitocina um pouco menos em produção, mas quem produz é o estrogênio. Então, quando a gente começa a entender que os hormônios eles fazem parte de um comportamento humano, a gente começa a entender a neurodivergência. Que existe uma enzima no cérebro, um mecanismo de formação, de transformação, que é levar a testosterona para o estrogênio. Aí, para transformar esses hormônios, existe uma enzima, uma ferramenta de transformação. Na neurodivergência não se transforma, então fica uma testosterona disforme, disfuncional no cérebro. Então as neurodivergentes, elas acabam tendo um cérebro extremamente inteligente, quando desenvolve habilidade, e elas têm diferentes comportamentos. Então elas podem ficar um pouco mais antissociais, não conectivas, um pouco mais ariscas, são diferentes. Aquela pessoa tão diferente, aquela pessoa que você chama para ir em algum lugar, nunca vai. Sempre com uma roupa mais preta ou que não chame muita atenção, nunca vai estar no centro de uma sala, de uma reunião, vai estar sempre nos cantinhos, de poucas falas e muito observadora, mas a ideia é mais o medo de se sentir pertencente a uma sociedade. Então acabam que, quem sou eu? Então o grande diagnóstico, o maior tratamento que você dá, eu sempre escutei isso quando eu trabalhava com as menopausadas autistas. Doutora, o melhor tratamento que a senhora me deu não foi uma reposição hormonal, foi você falar para mim quem eu sou. Porque elas passam a vida inteira buscando quem sou eu. Eu sou depressiva, mas a medicação não está me ajudando. Então eu sou bipolar, mas essa medicação não está ajudando. Então as medicações não estão auxiliando. Então quem sou eu? Vou passar a vida inteira desligando o disjuntor do meu cérebro? Então existe esse lado, precisa ser explorado mais nas pesquisas, em investimento para entender quem é e dar todo o suporte de assistencialidade, porque são mulheres que estão perdendo seu emprego. São Sim. 13% das mulheres no Brasil que estão deixando o seu ambiente de trabalho, lembrando que somos muito mães solos, por conta dos desafios da menopausa. Quantas ali não tem neurodivergência, que não tem diagnóstico? A gente estava até falando antes da gente começar a gravar, e isso aqui é muito importante porque isso é um acolhimento para você que está nos assistindo e que talvez esteja passando por isso. Talvez na sua família tenha, talvez os homens que estão nos assistindo agora
tem uma mulher em casa assim, e até você às vezes aponta o dedo para ela em alguns momentos, chamando de louca, e outras coisas mais, e também porque você não tem conhecimento. Então a doutora vai falar um pouquinho sobre isso também. Eu acho que só o fato da gente entrar nessa fase da maturidade já exige do parceiro, dos filhos, do ecossistema de trabalho, o entendimento sobre isso. Já é um desafio, porque o cérebro não está rodando a mesma performance. E aí quando você tem uma neurodivergência que você nem sabe, ou você suspeita, é mais intenso. Então, é um mecanismo que precisa ser acolhido. O que a gente pode oferecer para essa informação? Primeira coisa, saber os detalhes que levam a gente aos extremos. Poxa, por que isso me irritou tanto? Por que isso aqui está me deixando tão intolerante? O que está acontecendo? Aumentar até a gente fazer esse autodiagnóstico, sabe, esse autoentendimento. Será que assim, tem alguma seleção alimentar ali que é diferente, que eu acho que é dieta, mas na verdade é uma seletividade alimentar? Será que o barulho me incomoda? Eu sou uma pessoa de abraçar? Eu sou uma pessoa que eu perco o foco muito fácil? Eu tô aqui e fico procrastinando muitas coisas? Então começa a entender quem é essa mulher que está buscando esse entendimento. E se é uma pessoa que convive com uma mulher dessa, perceba também, poxa, é verdade, ela tem ela é metódica com a rotina dela, ela comportamento sempre... diferente, Exato. né? Ela come sempre a mesma coisa, gosta de ir sempre no mesmo lugar, ela sempre esquece alguma coisa, então, poxa, pegou a chave do carro, esqueceu o óculos, aí vai pegar o óculos, deixou a chave do carro no bolso da calça, aí trocou de calça, já botou outra cor, já não sabe nem onde ela tá, né? Que vem muito do déficit de atenção. E aí você começa a entender que conviver faz parte da empatia da relação humana que você optou. E principalmente os filhos, porque é genético. Então, se você está identificando no seu filho algum comportamento, então, e os pais? Porque é assim que a gente identifica uma neurodivergência ou alguma situação. Poxa, peraí, essa criança está tendo um comportamento diferente na escola, a professora já informou, o comportamento é muito interessante. O tempo de tela, o tempo de isolamento, se tem alguma outra característica, isso já vai triando até o próprio filho e a gente começa a entender. Quantas mães eu falo, doutora, eu estou ali avaliando o diagnóstico do meu filho, acompanhando nos profissionais, e eu não consegui achar que eu estou parecendo que eu tenho essas coisas que meu filho tem. Olha isso. Aí você fala, assim, isso pode acontecer. Quando a gente fala em qualquer disfunção, em qualquer necessidade que a gente tenha, a gente está falando de suporte e existe esses suportes. E um deles é o MyPausa, que você vai falar agora, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse movimento, como é que ele funciona, qual foi sua motivação. Eu acho que já deu pra gente ter uma pista aqui, qual foi sua motivação, né? Mas assim, se ele inclui mulheres de todo o Brasil, se é só São Paulo, quais diferenciais que você tem visto de diferença com ele? O MyPausa, ele é um movimento. E ele é um movimento que agrega valores para a nossa singularidade do feminino. E só abrindo parênteses do que você estava falando, são rodas de apoio, grupos de apoio. Então, encontrar formas de cada vez mais criar grupos de mulheres que têm essa troca gostosa e cria-se amizades e vínculos que fica mais leve, né? Essa transição. Você vê que tá muita gente passando pela mesma coisa, exato, né? Porque metade do país. Você não está sozinha. Essa é a frase mais interessante. Você não está sozinha, você só precisa encontrar o seu grupo, né? Que a gente possa dar esse suporte. Mas o MyPausa, ele veio desse sentimento de como se eu não tivesse fazendo na minha prescrição algo correto há muitos anos. Então, assim, será que é só essa prescrição? E eu tô vendo cada vez mais mulheres reclamando e essa relação aberta, porque eu tenho talvez uma habilidade na conversa e eu escuto muito. Então, aquela escuta ativa, a anamnese, né, a forma de entender de pertencimento, quem é que está na minha frente? Eu comecei a ouvir. Falei, mas a conta não está fechando. Então, no sentido de prescrição e assistência, e o que está acontecendo? Então, o MyPausa, ele surgiu como um propósito. Eu falo que é o meu propósito. E propósito a gente não explica, a gente apenas faz ele acontecer. E o MyPausa, esse movimento, ele começou pela base científica, então é o Registro Nacional da Menopausa no Brasil. Ele foi recentemente aprovado pelo Comitê de Ética da Oswaldo Cruz e entrou também agora para o Ministério da Saúde pela via dos registros nacionais e também na plataforma internacional que é o Clinical Trials. Então todos sabem que o Brasil está levantando seu banco de dados, são os 26 estados e o seu distrito.
Então, quem é a menopausa no Brasil? Nas suas singularidades, nas suas mulheridades, como que é a relação dela com ela mesma, o que ela está comendo, como que é a parte socioeconômica dela, o psicoemocional, o fardo dessa menopausa em cada estado. Para que a gente consiga mapear, porque a gente só vai ter uma certeza, a gente só consegue dar uma assertividade de uma prescrição digna para uma mulher quando a gente sabe quem nós somos, porque a gente só estuda pelo banco de dados alheio. E uma pausa é essa proposta. Então, com o banco de dados, a gente consegue trabalhar a verdade. E, claro, impor normativas que possam reformar a saúde da mulher no Brasil, principalmente no público e no privado, ofertando a terapia hormonal que é de nosso merecimento. Nós merecemos uma menopausa muito bem tratada. Somos metade de um país e a outra metade são os filhos dela. Então, somos nós. Ninguém nunca para pra pensar nisso, né? Somos nós. São mulheres de 35 a 65 anos que movimentam o mercado de trabalho, que movimentam uma maternidade no Brasil, que movimentam todas as frentes, somos nós. Então, nós merecemos esse respeito em assistencialidade por quem nós somos. Eu sou apenas uma porta-voz. Eu jamais posso me colocar no lugar de outras mulheres, porque é por todas nós. É para todas nós e juntos nós somos muito mais fortes. Então é uma porta-voz. Eu jamais posso me colocar no papel de uma negra que está no norte, que sofre milhões de agressões mentais, emocionais, até físicas. Mas a gente pode. Então é por nós. Então talvez ali chegue uma informação, um tratamento, uma assistência, algo que precisa ser mudado para aquele espaço de pertencimento que ela merece. Muito bem. E assim, você já tem dados de como funciona em alguns estados, só para a gente saber? E para quem está assistindo a gente aqui, já que a gente está em rede nacional, né? Como é que funciona aí no seu estado? A gente vai começar, ele é um timeline, nós estamos separando as regiões, são vários médicos que estão nessa linha de frente. Provavelmente vai se começar por São Paulo, porque recentemente foi aprovada a lei de climatéria e menopausa pelo Tarcísio no Brasil, em São Paulo. Legal. Então já ajuda mais as políticas públicas a gente avançar nessa história. E a minha proposta principal é voltar, né, na verdade, a colocar a terapia hormonal no SUS. Então, nós temos as pesquisas, nós tivemos uma das pesquisas muito interessantes, nós levamos para o Mundial de Menopausa, e agora também foi recentemente aprovado num dos maiores congressos, que é o Americano de Menopausa. Então, em outubro, nós estamos levando para lá o nosso implante de estradiol, que já existiu na época, há mais de 15 anos já teve na indústria, e agora se retoma essa forma de fala muito espelhada ao que já teve. E a minha proposta é ter a possibilidade de inserção dessa ferramenta no SUS, porque é um longo tempo de tratamento e o benefício é muito bom e mais barato no sentido para o Estado. E o impacto disso é absurdo. Então, é criar oportunidades. Então, provavelmente a gente começa por São Paulo justamente porque a lei foi aprovada aqui. E a gente tem todas as regionais para trabalhar. Então, assim, quem puder acrescentar ou ter ideias, eu gostaria de dar uma ideia, olha, eu consigo ajudar aqui, a gente está super aberto, porque eu não tenho como conhecer o país inteiro, mas eu tenho boas amizades para construir com todos nós. E é juntos, né? E juntos. Maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Viu? Volte sempre aqui com todas as novidades que tiver para a gente continuar essa conversa. Que eu mais tenha novidade. Muito bem. Agora, eu queria que a gente falasse só um pouquinho, porque eu sei que você também é especialista em endometriose, e essa é uma doença que ainda assusta muita gente, inclusive pela desinformação, a falta de diagnóstico também, né? Queria que você falasse um pouquinho para quem está sofrendo com isso, se tem, né? O que ela pode fazer? Como é que a gente aliviaria essa dor? Nós somos 8 milhões de mulheres no Brasil com diagnóstico de endometriose. E é uma doença silenciosa da juventude feminina que avança para a maturidade com os seus prejuízos. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber ter o diagnóstico. E é muito difícil, às vezes, você conseguir ter acesso ao diagnóstico. Então, essas cólicas muito fortes durante a menstruação, dores intensas, um fluxo muito alto, que acaba desmotivando você a fazer suas atividades diárias. Às vezes, poxa, eu faltei no meu trabalho, não consegui ir para a minha faculdade. Tudo que engloba essas dores precisa ter um alerta, poxa, pode ser alguma coisa que pode ser uma endometriose. E o segundo momento, obviamente, é tratamento. Então, hoje, aqui em São Paulo, a gente tem várias possibilidades, inclusive se tem a possibilidade do Mirena, que é um dispositivo, um DIU hormonal, que tem essa base para esse tratamento. Mas a endometriose vem avançando também nas inovações, são mais de 34 anos sem inovação para tratamento de endometriose. E agora está se voltando a olhar para essa via de novo.
E um dos tratamentos tem uma base interessantíssima, que é um dos hormônios que infelizmente foi muito mistificado de uma forma errada, mas é o melhor tratamento para endometriose, que é a gestrinona. Um grande aliado da saúde feminina para sangramentos, proteção endometrial, proteção ovariana, mioma, sangramentos, endometriose, mas acabou levando a palavra para uma performance física que não é o atual. A gente usa da terapia hormonal para benefício de saúde e equilíbrio feminino, não performance. Mas a endometriose, ela precisa ser tratada, ela precisa ser diagnosticada, ela precisa ter esse entendimento, porque o prejuízo é muito grande. No sentido, no futuro pode ter pressão alta, pode ter riscos de câncer, literalmente. É uma doença muito silenciosa e ela precisa. E geralmente é a jovem. Como é que a gente coloca uma maturidade na cabeça da jovem? Minha amiga, são as jovens. Né? Minha amiga, você precisa tratar, né? Tem que trazer essa conversa para a jovem. Nessa idade a gente já passou por isso, né, doutora? Não que a gente seja velha, ó, claro. Imagina. Nem pode. Nem pode. Nem pode. Mas a gente não acha que a gente precisa. A gente pode tudo, né? A juventude é maravilhosa. É, né? Muito. Só que chega uma hora que a conta chega e essa conta, às vezes, ela vem bem alta, sim, né? Então precisa sim. E a gente está aqui para te alertar. E que bom que a gente já tem novidades aí na medicina que pode te ajudar. E eu sei que as pessoas sofrem muito. Bom, quem passa por isso ou viu alguém passando, eu já tive pessoas na minha família, eu sei que é muito doloroso. E eu não podia deixar essa oportunidade de que você também trouxesse essa informação. E é um dos maiores fatores de infertilidade feminina. Sim. Então, é um futuro que precisa ser muito bem planejado em quem tem a doença para que a gente possa avançar nesse sonho da maternidade de muitas mulheres, né? Sim, verdade. Agora, doutora, a mulher cuida de todo mundo, mas ela esquece dela mesma, né? Qual é a sua orientação para essas mulheres se colocar como prioridade, entender o seu lugar nesse mundo, inclusive se amar, né? O útero, ele é uma palavra muito interessante, porque em castelhano é matriz, e matriz é a geração da energia vital. Então, quando a mulher entende qual é a energia vital dela, tá no feminino, na raiz do próprio órgão que menstrua ou não, seja na menopausa, seja na endometriose, é aquela energia vital que precisa ser reconectada. Então, o que eu tenho de palavra para dizer é um útero que serve uma humanidade, ele serve uma humanidade, ele serve a tantas pessoas, ele precisa começar a servir para você mesmo. Então, buscar formas de reconectar com a sua essência de quem você acredita que você é. Eu vou deixar a doutora deixar uma mensagem final para você que está passando pela menopausa, para você que precisa fortalecer alguma coisa em você. A gente quer te encorajar nessa tarde a buscar um tratamento, mas também olhar para você, porque a sua autoestima te dá clareza, né, para a próxima fase da vida, e tem tanta coisa do outro lado. Então eu quero deixar com você essa mensagem final, doutora, e aí você pode falar a mensagem que você carrega no seu coração e aquilo que você compartilha diariamente com suas pacientes também. Eu falo que é bíblico, né, a sabedoria. Mulher é a sabedoria da casa. Então a sabedoria é a essência do feminino. Então buscar recuperar essa sabedoria. E com sabedoria você vai saber triar. Olha, eu preciso de uma assistência aqui, eu preciso de me cuidar aqui, eu preciso falar não aqui também, aqui eu preciso pôr limites. Aqui eu também posso ser livre e leve para escolher o que eu ainda não fiz. Então é com a sabedoria que a gente gerencia a perspectiva e quem é a mulher que você quer ser na sua maturidade. Muito bem. Tá chegando ao final, passou rápido, né? Uma delícia, né? Muito bom, mas está convidada para voltar, né? Estarei com você sempre. A gente precisa muito desse assunto aqui e principalmente com alguém que tem essa paixão por pessoas, né? Por ajudar pessoas. Quero te parabenizar, viu? Dizer que é uma honra ter profissionais como você no nosso país, com tanta dedicação, principalmente com esse coração generoso em compartilhar, viu? Que Deus continue te abençoando muito lá e conte sempre com a gente, viu? Obrigada. E eu falo, é por todas nós. Muito bem. Esse é um muito obrigada pela presença da doutora, né? E também um parabéns por um projeto tão transformador, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de milhões de mulheres. Começa aqui com a gente no Brasil, mas com certeza vai se estender, né, doutora?
Hoje a gente falou aqui muito mais do que sintomas, né? A gente falou aqui sobre autocuidado, sobre o direito à informação, sobre um novo jeito de passar por essa fase tão importante da vida que é a menopausa, um momento tão desafiador. E o MyPausa nos mostra que cuidar da saúde e todas essas informações que você deu aqui é um ato de amor próprio. Eu espero que a gente tenha de verdade conseguido trazer para você respostas. Essa era a nossa proposta, trazer para você respostas, para você que está passando por esse momento na vida ou não. E muito obrigada por sua audiência, viu? A gente quer que você espalhe essa mensagem e ela vai ficar disponível no canal do YouTube. Você pode ser uma mão estendida para outra mulher que está esperando por isso também. Quero te convidar para nos seguir nas redes sociais. Eu quero que você, inclusive, fale a sua, doutora, que você acabou não falando, como é que as pessoas te encontrem. A minha rede social é bem simples, é DRA de doutora.fabianeberta. E ali as pessoas te encontram? Ali me encontra o projeto em andamento, encontra as pesquisas, encontra os espaços de fala que a gente vem conquistando para que a gente possa tornar isso para todas. Muito bem. Então, não esqueça de seguir a doutora, ela vai estar à disposição ali para te responder também. Nos siga também, a mim, o programa Ressoar. A gente está todo dia trazendo informação nova e também contando as novidades do que acontece aqui no programa Ressoar. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até lá!